Muito bem, irmãos, louvado e bendito seja o nome do nosso bom Deus. Vamos, saudade aí de conversar com os irmãos. Antes de tudo, obrigado, reverendo Alberto Pessoa, pelas reflexões aí trazidas sobre a igreja perseguida, missões. E também ontem nós encerramos a semana onde estudamos sobre como entender doenças mentais graves, né? Fazendo a relação da história da loucura com os ditos transtornos mentais, tá bom? Vimos aí André Scull, historiador, Edward Shorter, Jeffrey Lieberman, e tantos outros que contribuem para o nosso Richard Benton e tantos outros que contribuem para o nosso entendimento aí, a própria APA, né? Associação de Psiquiatria Americana, a DSM, e tantos outros para o nosso entendimento sobre a ligação do bom entendimento de loucura, aquilo que é subjacente entre crentes e descrentes, no entendimento que existe na loucura e como é que isso se liga com os ditos transtornos mentais ou não. Bom, obrigado aí a oportunidade da CEBI de nós estudarmos esse assunto juntos. Bom, muito bem, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 em diante. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13 em diante. A palavra de Deus diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Filhos da obediência, não os amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Muito bem, vamos orar mais uma vez, pedir a graça de Deus sobre nós. Pai bendito, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a pensarmos as tuas coisas. Dá-nos graça para percebermos como é possível uma vida nova para aqueles que têm uma nova vida. E que isso influencie profundamente todos nós. Nos guia na tua verdade, sempre em direção a ela, é a nossa oração e clamor, em nome de Jesus. Amém. Vida nova para aqueles que têm uma nova vida. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. O objetivo de pensar a vida nova para aqueles que têm uma nova vida é justamente e especialmente o contexto da carta de Pedro. É um contexto de sofrimento. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão obrigatoriamente perseguidos. A perseguição é algo que, inclusive, ele vai dizer, a gente não deve estranhar quando isso acontecer e pegar no meio da igreja. Nós vivemos hoje, não só o tempo de pandemia, mas todas as dias que vier pela frente aí, sempre trazem desafios, em particular, à vida da igreja de Cristo. Todos nós precisamos, de certa maneira, prestarmos atenção para esta nova vida, a despeito das circunstâncias que vivemos, para aqueles que têm uma vida nova. Aqueles que foram resgatados pelo Senhor. E penso eu que o texto de Pedro nos dá um indicativo de onde nós podemos ir, ou indicativo para onde nós podemos ir. Ele diz no verso 13, por isso, extremamente importante essa palavra, exatamente porque ele faz uma conclusão, por isso, e traz uma determinada conclusão no verso 13, à luz do que ele acabara de refletir. Isso é muito comum na Igreja de Jesus Cristo, mas é muito comum os apóstolos se utilizarem desse tipo de argumentação. Uma argumentação onde no capítulo 1, verso 1, ele fala aos eleitos, no verso 3 ele fala àqueles que Deus nos regenerou em Cristo, no verso
7, ele fala o valor da vossa fé. No verso 9, a salvação da vossa alma. Enfim, todas as coisas as quais ele vai pensar sendo existentes e presentes. A partir do verso 13, só são imperativos e só são possibilidades possíveis de serem vividas àqueles que já sofreram estes efeitos existentes no verso 1 até o verso 12. Gente que era eleita em Jesus Cristo, gente que, de acordo com o verso 2, foi santificada no Espírito Santo, gente que foi eleita para a obediência e a aspersão no sangue de Jesus Cristo. Não é uma eleição solta, não é uma eleição do jeito que eu quero, não é uma eleição para fazer absolutamente aquilo que passa no nosso coração, na nossa cabeça. É uma eleição com propósito, é uma eleição com objetivo, é uma eleição que aponta para determinado lugar, é uma eleição que traz ressonância à vida ou à história vivida por cada um de nós. Então, aqueles que foram regenerados para uma viva esperança. A regeneração é a demonstração daquilo que estava morto e agora está vivo. Regeneração é aquilo que estava estragado e agora melhorou. É aquilo que sofreu um toque divino e celestial para sair da circunstância em que se encontrava. A fé que agora brota nessas pessoas que foram eleitas em santificação e eleitas para a obediência, são essas pessoas que agora regeneradas possuem fé em Jesus Cristo, possuem uma nova maneira de viver, possuem um novo jeito de olhar a vida, possuem pressuposições absolutamente diferentes na sua história, que a auxiliam e determinam a maneira como elas observam o ambiente à sua volta. Por isso, Paulo diz que antes ele enxergava a Cristo segundo a carne, mas agora ele já não enxerga mais nem a Cristo, nem as pessoas segundo a carne. Ele enxerga de outro modo, porque as pessoas são uma nova criação. Na verdade, em teologia, inclusive, é dito que por isso, ele vai demonstrar determinados imperativos necessários de serem vividos, só podem ser vividos por essas pessoas que experimentaram esta realidade. Então, ali, a gente até fala que são indicativos. Indicativo é um tempo verbal que demonstra que alguma coisa que aconteceu no passado, ainda com reflexos na atualidade, é este indicativo daquilo que Jesus Cristo fez e que derramou sobre a vida dos seus e que ainda se fazem refletir na atualidade, não só na época de Pedro, no sofrimento, e em quaisquer ambientes hostis em que todos nós vivamos. Só é possível o imperativo porque existe o indicativo. Essa é a ideia. Então, é para você que eu estou falando, para a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. É para você que eu estou falando que é crente em Jesus Cristo, ou pelo menos se denomina como tal. É para você que se identifica como esta pessoa que experimentou este indicativo como reflexo da ação de Deus sobre a sua vida e a minha vida. Que experimentou esta regeneração, que experimentou na história a aplicação da eleição, que sabe que a eleição não é uma eleição solta, é uma eleição para a obediência, que entende que diante de tudo isso, Deus nos regenerou e implantou fé, nova fé em cada um de nós, e à luz dessa nova fé, todo momento histórico em que vivemos toma um contorno absolutamente diferente. Dos quais ele vai dizer que se esta vida nova existe, então uma nova vida se pretende para esses que nasceram novamente. Uma nova vida que certamente passa, a partir do verso 13, pelo aspecto da preparação, cingindo o vosso entendimento. Se temos uma vida nova, precisamos ter uma nova vida na preparação. A maneira como nós conduzimos a nossa mentalidade, a forma
como eu e você observamos a necessidade existente de observar o cuidado que precisa existir num período de guerra para a maneira como a nossa mentalidade se coloca em prontidão, pronta para a guerra, pronta a qualquer momento. Cingindo no vosso entendimento, aqui se pensa em algumas coisas. Uma delas é que, literalmente, são aquelas roupas que eu já disse lá no Gotas de Sabedoria, que eram folgadas, e a pessoa, se eventualmente se utilizasse daquela forma, ela literalmente teria problemas para poder guerrear de maneira mais hábil. Então, cingir é apertar os quadris do entendimento para ter uma roupa adequada e pronta para a batalha. Então, é preciso que eu e você, se temos este indicativo de uma vida nova, nós tenhamos uma nova vida. Vida nova para aqueles que têm uma nova vida. Então, literalmente, é preciso cingir, é preciso apertar o quadril do nosso entendimento, porque nós estamos num ambiente de guerra. Mas isso também faz menção e referência àquilo que está lá no Antigo Testamento com a instituição da Páscoa. Olha que interessante. Esse cingir, esse se preparar, foi desde o começo. Desta maneira, comereis a Páscoa. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Está lá desde o começo. Gente que participa da ceia do Senhor de maneira distraída. Não cabe pessoas distraídas. Não cabem pessoas relaxadas. Não cabem pessoas sem foco. Não cabem pessoas que andam com a vestimenta mental como se estivesse de férias, num resort. Nós estamos em guerra. É por isso que a linguagem da Escritura no Novo Testamento fala da armadura e não fala do chinelo de férias. E não fala de uma roupa, que indicasse em algum momento uma referência de que nós precisássemos ou pudéssemos descansar. Não. Desde a ceia é para colocar as sandálias no pé, é para colocar o cajado na mão, é para comer depressa e é para ter os lombos cingidos, apertados, preparados para a qualquer momento entrar na batalha. Me lembra muito bem aquele camarada que está construindo os muros que haviam sido destruídos e com uma mão eles arrumavam o muro e com a outra eles tinham as armas nas mãos. É assim que muitos dos puritanos tomavam ceia, literalmente com o pé no lombo do cavalo, pronto para a batalha. Na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor. Tem gente que a impressão que dá é que está esperando qualquer coisa, menos Jesus Cristo voltar. Tem gente que imagina que não está pronto para a vinda de Jesus Cristo a qualquer momento, para a batalha. Não tem, portanto, tomado as atitudes necessárias de alguém que tem uma nova vida. Uma nova vida para aqueles que têm uma vida nova. Isso significava, portanto, estar pronto para partir a qualquer instante. Isso significava que é a mesma intenção de Jesus Cristo, onde seus discípulos deveriam estar prontos a qualquer instante. Prontos para partir para o arrebatamento. Você tem noção de que a qualquer momento Deus pode chamar a mim e a você sendo arrebatados? É isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, falando da parousia, que aliás vai ser o argumento final dele do verso 13. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A impressão que dá é que tem gente que não está preparada para este momento que pode se dar a qualquer instante. Então, a primeira coisa para aqueles que têm uma vida nova é uma nova vida. Viver de uma maneira diferente. Viver sempre preparados.
Aliás, o próprio Pedro vai dizer mais adiante, estando sempre prontos a dar razão da esperança que existe no vosso coração quando forem inquietados e inquiridos. Então, a primeira coisa que existe de maneira absolutamente clara é que eu e você, à luz dessa vida nova que recebemos em Cristo Jesus, do capítulo 1, verso 1 até o verso 12, aos eleitos para obediência, em santificação em Jesus Cristo, regenerados para uma viva esperança, agora tendo fé na pessoa do Senhor Deus, entendendo que o que está em jogo é a salvação da nossa alma, nós estaremos prontos para uma vida nova, para viver uma nova realidade, preparando o nosso entendimento. Então, prepara-te para te encontrares com teu Deus. A primeira coisa que Deus espera, ou Pedro espera, ainda num ambiente de sofrimento, é que haja uma preparação. E a preparação para a guerra se dá em tempos de paz. Segunda coisa, não só uma preparação, mas é óbvio, uma sobriedade. Ele diz aí, portanto, ou por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Daí o imperativo. Se esse indicativo é verdade, o imperativo é esse, sede sóbrios. Sobriedade é o que se espera daqueles que andam com Deus. Sobriedade ou moderação, não só a preparação, mas a moderação é o que se espera daqueles que andam com Jesus Cristo, daqueles que têm uma nova vida. Devem viver de maneira diferente. Sobriedade significa estar em pleno domínio da sua capacidade racional. Sobriedade significa ser calmo, estável, controlado para pensar nas coisas. Sobriedade significa uma mente livre de precipitação e confusão. Sobriedade, Pedro tenta chegar a usar esse termo para combater aqueles que têm uma natureza mais exaltada, aqueles que são exacerbados, aqueles que são precipitados, aqueles que gostam de dizer que falam sem pensar. Conhece o precipitado em suas palavras? Há mais esperança para o insensato do que para ele. A exaltação começa com o fato de os cristãos não observar os limites que ainda condicionam a nossa existência imanente. Superenfatizam o já da nossa existência, já fomos salvos, já fomos abençoados, já fomos agraciados pelo Senhor, enfatizam o indicativo e se esquecem e ignoram o ainda não. Já fomos salvos, mas ainda estamos aqui. Já fomos resgatados do pecado, mas o pecado ainda habita em nós. Já existem benefícios na nossa vida, mas ainda não existem plenamente esses benefícios estabelecidos no nosso coração. Moderação. Sede sóbrios também pode significar exatamente um contraste com aqueles que são vencidos pelos efeitos da embriaguez ou do álcool, fazendo com que, de uma maneira geral, haja uma exacerbação, um êxtase dos sentidos, onde, na verdade, Paulo vai dizer que aquilo vai acabar encaminhando para a dissolução. Isso não leva para questões permanentes, para questões abençoadoras. A gente deve ser controlado pelo Espírito Santo de Deus e não ser vencido pelo vinho. Mas ainda mais, a sobriedade ou a moderação demonstra e é um apelo para aqueles que têm uma dedicação exagerada e desnecessária a aspectos da vida presente. E a minha palavra é para você e para mim. Cuidado, irmão. Cuidado, porque tem gente que literalmente não é moderado, e nós precisamos trabalhar, e ainda há coisas que precisam acontecer, mas a gente deve ser moderado em relação a isso. Deve existir calma na nossa vida e não uma ansiedade que tome conta de cada um de nós, sabendo que Deus sabe das nossas necessidades e é por isso que, inclusive, nós guardamos um dia de descanso, no nosso caso é o domingo, exatamente para afirmar a nossa confiança que o nosso sustento vem das mãos de Deus. Cuidado para você que não tem guardado um dia na presença de Deus. Eu sei que todos os dias são dias santos, mas a finalidade disso é demonstrar para cada um de nós que, mesmo todos os dias sendo santos, Deus é quem traz o sustento para a nossa casa. Quem se dedica de forma concentrada a um trabalho ou a uma luta,
nega de maneira consciente a si coisas que, por um lado, são permitidas, mas que demandam forças desnecessárias. Isso, Pedro, o autor dos Hebreus vai dizer que a gente deve se desvencilhar de todo o peso e do pecado que tem nas mentes e nos assedia. Há coisas que são pecaminosas e precisam ser abandonadas. Mas há coisas que são desnecessárias, que atrapalham, que prejudicam, que confundem, que assoberbam, que gastam a nossa energia, que deveria ser gasta em outras circunstâncias, especialmente para mantermos o nosso lombo de entendimento cingido. Consequentemente, se nós gastarmos desnecessariamente as nossas forças, a referência à moderação, à sobriedade, significa uma exortação para não acompanhar a corrida pela abastança, pelas muitas distrações. Ao invés disso, deveríamos concentrar todo o pensar e empenho no grande evento do futuro. Inclusive, ele vai dizer isso na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Moderação. Pode ganhar dinheiro? Claro que sim. Deve trabalhar para ganhar dinheiro? É óbvio. Deve trazer o sustento para casa? Com certeza. Mas até o sustento é para a gente abençoar nosso irmão. Até o sustento precisa ter limite, porque a gente sabe que daqui a pouco Deus chega de supetão, não sem aviso, para a vida dos seus. Todos nós precisamos estar com os nossos entendimentos, o lombo do nosso entendimento, cingido, apertado e preparado. Quando ele vier, não pegue nenhum de nós de maneira absolutamente, de maneira surpreendente. Pedro vai se utilizar dessa palavra por 3 vezes, exigindo da igreja sobriedade. Sobriedade em relação às questões que ele acabara de falar. Sobriedade ou moderação, ele fala adiante, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Significa, tranquilamente, nossas orações podem estar cheias de confusão, porque nós não levamos em consideração que o fim de todas as coisas está próximo. E aí a gente não tem as coisas que pedimos para Deus porque pedimos mal. Porque pedimos para as coisas presentes, mas esquecemos que as coisas presentes são passageiras. Pedimos para as questões que vivemos, mas esquecemos que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. E precisamos levar em consideração o tempo de hoje, mas precisamos levar em consideração que o fim de todas as coisas está próximo. Sede sóbrios, moderados. Moderado também diz respeito não só a uma palavra dos limites da nossa existência, considerando não só o que Cristo já fez, mas o que ainda não aconteceu, considerando não só a embriaguez, isso pode trazer solução, trazendo torpor aos nossos sentidos, pode trazer uma exortação, significando uma dedicação exagerada, totalmente descontrolada em relação às coisas às quais nós vivemos, mas pode também significar um desprezo em relação à vinda do Messias. Jesus Cristo veio a primeira vez e as pessoas desprezaram. E a Bíblia diz que ele vai vir a segunda vez, do mesmo jeito as pessoas continuam a desprezar. A tal ponto que Jesus Cristo mesmo disse: por um acaso, quando o Filho do Homem vier, haverá ainda fé na terra? E aí, por fim, a sobriedade usada ainda no livro de Pedro, a moderação, ele diz lá: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem devorar. A outra palavra, então, de sobriedade na própria carta de Pedro é quando ele adverte a vida da igreja para entender que a sobriedade diz respeito não somente à nossa necessidade de enfatizarmos aquilo que já recebemos da parte de Deus, mas aquilo que ainda não aconteceu e necessita da nossa atenção. Sobriedade significa prestarmos atenção à dissolução e o torpor produzido pelo álcool pelo álcool, de maneira geral. Sobriedade significando uma dedicação exagerada na busca pelo sustento agora, como se Deus não tivesse consciência daquilo que nós precisamos.
sobriedade em relação ao fim que está próximo, que está chegando. A gente pode desprezar a vinda de Jesus Cristo, mas nós também podemos desprezar não só a vinda de Jesus Cristo, mas a presença atual de Satanás. Ruge como um leão, procurando a quem devorar, procurando os distraídos, procurando aqueles que não cingiram os lombos do entendimento, procurando aqueles que estão se afadigando em coisas desnecessárias, procurando aqueles que não prestaram atenção àquilo que já receberam da parte de Deus, mas que ainda não plenamente e, portanto, exige uma postura diferente, porque nós precisamos lutar ainda pela nossa santificação, a despeito da Bíblia dizer que diante de Deus nós já somos plenamente santos. Satanás fica só de bizu, prestando atenção. Lembra daqueles camaradas que foram expulsar Satanás num camarada que estava possesso? E ele disse assim, Jesus Cristo eu conheço e Paulo também, mas você para cima de um mar não. E deram uma camaçada de pau que os caras saíram quase nus. Por quê? Porque não eram sóbrios. Porque não cingiram os lombos do entendimento. Porque não prestaram atenção às exigências de uma vida nova para aqueles que têm uma nova vida. Precisa ter uma postura completamente diferente. Não só de entendimento, mas de moderação. Não só de preparação, mas de moderação. Sobriedade deve ser a palavra chave, como um reflexo no cristão, como ressonância daquilo que Deus fez em prol de todos nós. Sobriedade. Você vai me dizer, se Satanás aparecer, pastor, e eu ainda não tiver cingido os lombos de entendimento, e eventualmente eu não estiver vivendo um momento de moderação, o que é que eu faço? Só tem um jeito, irmão. Corre, mas corre depressa, sai vazado para lá, porque se você enfrentar, você vai apanhar. Porque Deus leva em consideração aqueles que levam Deus em consideração. Satanás também leva em consideração aqueles que levam Deus em consideração. Se a gente despreza Deus, Deus sabe. Satanás também. O que é que tu queres conosco, ó Filho do Altíssimo? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Jesus estava preparado. Jesus é o modelo de sobriedade. É o modelo daquele que nunca brincou. É o modelo da expressão do dito que diz aqui, não é brinquedo, não é para brincar. Ele veio e ele sempre esteve pronto, armado no seu entendimento, onde ele estava absolutamente preparado com os quadris de seu entendimento. Nunca houve um momento em que Jesus Cristo estaria distraído. Ele sempre esteve preparado, ele sempre esteve moderado. A última palavra, ele diz não só a preparação, não só a moderação, mas também a expectação. Ah, tudo bem, eu não achei outra palavra, estou tentando achar uma palavra. Mas eu acho que expectação ajuda. Expectação é a expectativa de esperar. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo revelada em Jesus Cristo. Entre a cruz e a coroa, o salvo olha para a cruz tendo seus pecados perdoados e olha para frente tendo a expectativa da revelação de Jesus Cristo. Maranata, vem Jesus. A glorificação é o alvo do cristão. Ele anseia a agir baseado no futuro. É assim que o cristão deve viver na atualidade. Ele passa e tem a capacidade de superar as provações do presente momento se ele tiver com os pés esticados olhando para o futuro. As estrelas só são possíveis de serem vistas à noite. Muitos de nós, como eram esses cristãos, estavam passando pela noite sombria da alma. Porque a semelhança é mera coincidência. Durante a presente era que nós vivemos, entre a Sexta-feira Santa e a parousia, Jesus de Nazaré ainda é mal compreendido e ignorado para a maioria da humanidade. Considerado geralmente qualquer um ser humano, na verdade, quando muito ruim, classificado como uma pessoa nobre, um exemplar, um sábio, mas, não obstante, fracassado nos seus objetivos maiores. Albert Schweitzer, por exemplo, é um dos camaradas que achava que Jesus Cristo era assim. Somente mediante sua manifestação em glória, ele será revelado em sua posição messiânica, num poder vitorioso. E por isso nós precisamos atentar às palavras do autor aos Hebreus, que diz que todas as coisas estão a Cristo sujeitas, embora na atual era parece que não estejam. Cuidado
para você não ser enganado pelos olhos naturais, porque o justo deve viver pela fé, deve olhar na expectativa da volta de Jesus Cristo, deve esticar os pés na certeza de que ele será revelado, o Messias será revelado. Espere inteiramente na graça que vai chegar. Todos os outros estão menosprezando, mas eu não. Todos os outros estão desconsiderando, mas eu não. Aqueles que têm uma nova vida devem viver uma vida nova, de um jeito absolutamente diferente. Nós não podemos viver da mesma maneira com que aqueles que desprezam a Deus vivem. Nossa esperança é outra. Nossa expectativa é outra. O nosso alvo é outro. O nosso olhar é outro. O nosso anseio é outro. Ansiamos o dia em que ele há de se manifestar na cidade celestial, descendo dos céus. Por quê? Porque é do céu que veio o nosso socorro. Por isso os cristãos têm uma preparação em relação ao seu entendimento. Por isso os cristãos têm moderação na maneira em como vivem. Por isso os cristãos esperam completamente na graça que será revelada. O futuro, a nossa vida no presente, se baseia completamente na nossa vida no futuro. Na verdade, aqueles que mais tiveram o seu coração na outra vida, já disse alguém, foi aqueles que mais trabalharam nessa vida. Aqueles que mais tiveram seu coração na outra vida, aqueles que mais trabalharam nessa vida. Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, mas também acautelai-vos, para que aqueles últimos dias não peguem cada um de vocês sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e, inclusive, das preocupações desse mundo. Fica tão ligado nas questões presentes que Paulo vai dizer que existem algumas pessoas que eram amigas de Cristo, que estavam próximos, se tornaram inimigas de Jesus Cristo, das quais ele fala até chorando, porque se preocupam exclusivamente com as coisas terrenas. Esperai inteiramente na graça que vai ser revelada. O olho do cristão tem que estar na frente e no futuro, e não atrás e nem no presente. Cuidado para que nós não sejamos assoberbados, angustiados, sobrecarregados com as preocupações do mundo presente. Porque o nosso coração não se encontra no mundo presente, se encontra no outro mundo. E aí viveremos alienados? Pelo contrário, viveremos absolutamente conectados com a realidade. Porque se prestarmos atenção nessa vinda de Jesus Cristo, nós viveremos todos os dias prontos, como verdadeiros soldados, uma ceia que era ministrada no Antigo Testamento, os lombos cingidos, pronto para a guerra, pronto para a batalha. Ninguém distraído, ninguém precipitado e ninguém angustiado. Está todo mundo preparado, está todo mundo moderado e está todo mundo esperando Jesus Cristo se manifestar. Todos nós devemos viver como se nós não fôssemos viver o dia de amanhã. Na verdade, alguns até diriam que a morte para o crente é um dia que vale a pena ser vivido. Você está pronto para isso, irmão? Está esperando onde? Está olhando para onde? Está se distraindo por quê? O desafio, a minha palavra, não só a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, mas a você que está nos ouvindo. Tem mais coisa? Mas eu não vou atropelar, não. Eu falo na linha que vem. Verso 13, se existe essa nova vida, então tem que existir uma vida nova. E essa vida nova tem que ser com a mentalidade preparada, tem que ser com um coração moderado, tem que ser com uma expectativa totalmente diferente. Nosso anseio como Igreja Presbiteriana do Cruzeiro é que todos nós reflitamos sobre a nossa história, a nossa vida. Nós tenhamos muito cuidado, não estar grudado aqui porque somos peregrinos e passageiros. Viva o dia de hoje como se o dia de amanhã não existisse. Não. Viva olhando para além daquilo que as pessoas estão olhando e observando. E trabalhe, faça o que Deus colocar na sua mão. Sempre na expectativa. O meu irmão mais velho está chegando, ele vai voltar. Aí o sofrimento e as dificuldades e as vicissitudes da vida, elas começam a
se tornar de um patamar de uma forma completamente diferente. Dói, machuca, mas a gente supera. Uma mente preparada, a gente supera. Uma mente moderada, a gente supera uma expectativa no lugar certo. Vamos orar para que Deus dê graça. E Jesus Cristo é esse. É esse que tinha a mente preparada, é esse que era uma pessoa moderada, mas é esse que diz, eu vim, eu vou, mas já volto. E ele diz, me aguarde, porque eu já volto. Nosso irmão mais velho vai voltar. Maranata, vem Jesus, é assim que nós queremos viver. Vem Jesus, vamos trabalhar e apressar a vinda do nosso irmão mais velho. Há muitas maneiras de viver isso, a gente vai aos pouquinhos vivendo. Se existe uma vida nova, então a gente tem que ter uma nova vida. Eu espero que seja dessa forma. Vamos orar? Pai bendito, louvado seja o teu nome. Obrigado pela vida nova. Ajuda-nos a viver uma nova vida. Damos graça a Deus para que haja preparação, moderação e expectação. Que sejam posturas existentes em todos os crentes da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Eventualmente, aquele que está nos ouvindo, também crente de alguma igreja, presbiteriana ou não, que seja essa a postura. Os crentes, de uma maneira geral. Mais do que isso, Deus, dá-nos graça. Se existe alguém aqui hoje que está fora porque não tem essa vida nova, dá graça, Deus, em nome de Jesus. Concede essa vida nova. Para que uma nova vida seja vivida por todos nós. Louvado e bendito seja o teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade. Nossa oração, nossa gratidão em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe na reflexão dessa palavra.